Nosso assunto agora é a preocupação mundial, a guerra entre Rússia e Ucrânia. A semana foi marcada entre idas e vindas de negociações, de cessar-fogo e logo depois de concordarem com uma trégua de 30 dias, os dois países voltaram a se atacar. A última discussão é para tentar, mais uma vez, negociar termos da pausa. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o professor de Relações Internacionais, José Niemeyer, a quem eu agradeço demais a presença aqui no Jornal da Manhã para trazer esse contexto novo em relação à guerra entre Ucrânia e Rússia. Bom dia. Bom dia, David. Muito grave a situação, muito grave. Um abraço a você, um abraço a todos aí na Jovem Pan, assinantes da Jovem Pan, mas é uma situação que não era esperada, porque Trump está sendo fiador da agenda russa. Ele acredita que Putin deseja a paz e está sendo fiador como presidente dos Estados Unidos. O problema é que a Europa não concorda com a maneira com a qual Putin está querendo criar esse cessar-fogo. A agenda russa não é uma agenda complementar à agenda europeia. E também, e muito mais, Zelensky, que também não concorda com os termos que Putin está colocando na mesa. Então, os Estados Unidos, sendo fiador da posição russa, ele acaba se colocando, os Estados Unidos, contrário, né, aos interesses europeus. Então, é uma situação sui generis dos últimos 80, 90 anos do mundo pós-Segunda Guerra Mundial. Você tem os Estados Unidos não concordando com uma agenda europeia. Geralmente, esses países tinham uma concordância do ponto de vista estratégico-militar. Então, na verdade, a maneira com que Trump e com a qual Putin está levando a situação da guerra na Ucrânia, a maneira de negociar está fazendo com que os Estados Unidos e a União Europeia se distanciem. Isso é muito grave na agenda de segurança internacional. E é algo inédito, mas muito, muito grave, porque gera uma instabilidade. Inclusive, a Europa com um programa de se armar cada vez mais, talvez se separando de alguma maneira da OTAN, e tendo uma política de defesa e segurança europeia, que eu acho até que é algo interessante. Acho que a União Europeia deveria ter uma farda europeia com meios europeus de militares, mas não desta maneira, não se separando dos Estados Unidos e colocando de um lado Estados Unidos e Rússia e do outro lado União Europeia e Ucrânia. É o que está acontecendo agora e volto a reafirmar, é muito grave. Professor, bom dia. Esse cessar-fogo que foi proposto é de 30 dias e esse cessar-fogo é em relação ao setor de energia, correto? Não pode haver ataques contra o setor de energia de ambos os países. Mas isso não aconteceu nas últimas semanas. Os ataques continuam e os ataques, claro que vão afetar o setor de energia. A preocupação maior hoje é um ataque contra usinas nucleares, principalmente na Ucrânia. A Ucrânia tem uma grande usina nuclear e já foi alvo, meses atrás, de ataques russos, faz parte do objetivo estratégico russo. E esse é o maior receio. Mas eu acho que o ouvinte da Jovem Pan, assinante da Jovem Pan, vai concordar comigo que é muito difícil você criar um cessar-fogo só fundamentado num ataque a alvos ligados à infraestrutura de energia. Isso é muito, muito pouco para um cessar-fogo. Então, penso que esse cessar-fogo é um cessar-fogo muito, muito específico e com pouca durabilidade. Acho mais normal nos próximos dias nós percebemos a continuação dos ataques, tanto da Rússia contra a Ucrânia, como da Ucrânia contra a Rússia. Como nós vimos nos últimos dias, um ataque de drones da Ucrânia contra interesses russos, e foi um ataque que atingiu parte da frota de bombardeiros russos, e foi um ataque muito grave. José Niemeyer, agora eu vou incluir na nossa conversa também o nosso analista Diogo da Luz para que possa fazer pergunta. Bom dia, José, é um prazer revê-lo. Pena que sempre falando de uma coisa mais trágica, né? Mas essa proposta de rendição, que é o que me parece que o Trump está fazendo com relação à Ucrânia, dizendo que estava gastando demais, me parece pífia, e eu queria que você explicasse um pouco, porque se eles têm um orçamento de 20 e tantos trilhões de dólares e estão gastando 100 e poucos milhões, e ao propor essa redução, será que eles não estão abrindo mão de ter a hegemonia da segurança do Ocidente, que lhe dava muitos dividendos também? Excelente questão. Prazer falar com você novamente. Excelente questão. Os Estados Unidos, eles estão dando uma procuração à Rússia
e aos países europeus para que eles decidam suas questões de segurança regional, vamos dizer assim, segurança com relação ao continente euroasiático. Eles estão, de uma maneira ou de outra, deixando claro que não serão mais o principal artífice da segurança internacional. Isso mostra uma fragilidade, na minha visão, dos Estados Unidos da América. Por mais que essa guerra seja uma guerra muito cara, e os Estados Unidos da América são o principal país membro da OTAN, mas mesmo assim eu concordo com você. Eles deveriam, principalmente com a aliança tradicional com a União Europeia, eles deveriam continuar sendo a principal liderança da segurança internacional. Desta maneira, eles estão passando responsabilidades para a União Europeia, que não tem condições sozinha, no momento, de controlar as iniciativas da Rússia, e estão passando responsabilidade, na minha visão, também à China. Então, o governo Trump priorizou hoje as suas questões econômicas, as questões internas, e está passando responsabilidade da segurança internacional para a União Europeia, para a Rússia e para a China. Isso me parece muito grave, porque mostra para todos os atores do sistema internacional aquilo que você acabou de colocar, que os Estados Unidos da América não têm mais condições, por mais que haja recursos, mas dentro da agenda do governo Trump não tem mais condições de arcar com as demandas da segurança internacional. E o que isso gera? Gera mais instabilidade e dá mais autonomia, principalmente à Rússia, que está em guerra no momento, dá muita autonomia à Rússia de continuar a sua agenda militar contra a Ucrânia e contra outros países, talvez contra a Moldávia, talvez contra a Geórgia, e mais ainda, dá mais autonomia para a China. Por mais que a China, neste momento, não trabalhe muito a sua agenda de segurança internacional, e sim sua agenda econômica internacional, mas a China vai se sentir com muito mais autonomia, se for o caso, por exemplo, para agir de maneira dura na questão do Pacífico, principalmente ali no Mar do Sul da China, que envolve a relação conflituosa entre China e Taiwan. Aí, nesse caso, os Estados Unidos entrariam e seriam aliados de Taiwan, e neste caso os Estados Unidos teriam uma posição mais dura com relação à China? Pode ser, mas o que os Estados Unidos estão mostrando no momento, eles estão delegando questões de segurança a outras potências centrais do sistema internacional. Isso gera muita instabilidade. Agora, o clima de instabilidade também é visto no Oriente Médio, guerra entre Israel e o Hamas, conflito continua, cessar-fogo acabou, Israel voltou a fazer ataques e agora diz até ter matado um chefe da inteligência. Quais as atualizações que você pode trazer para a gente, José? É muito importante o assinante da Jovem Pan entender o seguinte: quando você tem uma situação sistêmica, não sistêmica de guerra, ela ainda não é uma guerra sistêmica, porque envolve dois países da União Europeia, é uma guerra grave, mas é uma guerra que pode ter resultados sistêmicos, né, com outros países, como a gente está percebendo, participando cada vez mais do conflito. Quando você tem uma situação muito instável no sistema internacional, você acaba fazendo com que os conflitos localizados ou mais localizados, mais regionais, como é o caso do conflito entre Israel e Hamas, que envolve o mundo árabe e o conflito Israel-mundo árabe, ele acaba sendo um conflito que ganha mais gravidade. E os agentes desse conflito, o Hamas, o governo de Israel, os países árabes, inimigos dos Estados Unidos, por exemplo, eles se sentem com mais autonomia. A mesma autonomia que a Rússia está percebendo que tem e que a China pode perceber que tem, com a postura um pouco refratária dos Estados Unidos a manter a sua agenda de segurança internacional e ser o principal artífice dessa agenda de segurança internacional, essa mesma autonomia que Rússia e China podem estar percebendo que adquiriram, é claro que o governo de Israel, o Hamas, os países árabes inimigos dos Estados Unidos, o mundo árabe no geral, cada país, a Arábia Saudita, o Irã, principalmente o Irã, vão sentir também que tem essa autonomia. É o que eu falei, é o que vocês colocaram há pouco aqui. Com uma postura mais refratária dos Estados Unidos com relação ao sistema de segurança internacional, nos conflitos localizados, os agentes desse conflito acabam ganhando mais autonomia, e isso é muito grave, porque isso faz com que esses conflitos localizados, não só no Oriente Médio, mas em outras partes do mundo, guerras civis específicas, outros conflitos que possam surgir, faz com que esses conflitos ganhem mais gravidade. Professor, você tocou num ponto que eu ia perguntar para o senhor. Qual que é o papel também? O senhor falou em relação à guerra entre a Rússia e a Ucrânia, mas Israel e Hamas, qual que é o papel dos Estados Unidos nessa guerra? Algum ponto mais sensível na sua avaliação? Excelente questão. Os Estados Unidos, até que me prove ao contrário, são aliados de Israel.
Todavia, precisamos ver até que ponto, no governo Trump vai defender interesses israelenses. Trump, nas últimas semanas, o governo norte-americano atacou os Houthis no Iêmen, que é um grupo que se posiciona contra Israel. Trump mostrou que tem interesse em ajudar o governo de Netanyahu. Agora, nesta nova agenda de Trump no poder, de os Estados Unidos se retirarem de conflitos localizados e de guerras como a guerra da Rússia e da Ucrânia, isso pode parecer ou pode demonstrar que os Estados Unidos, numa situação, por exemplo, se hoje o Irã atacar Israel com um ataque maciço aéreo, ou mesmo tentar a partir da Síria, que agora a Síria voltou a ter uma situação de instabilidade muito grave, se Israel usar da Síria, entrar no território e projetar poder com o seu exército contra Israel, pode ser que a resposta dos Estados Unidos não seja uma resposta muito forte com relação à defesa de Israel. Talvez seja isso que Netanyahu está preocupado. E por isso que Israel voltou a ter uma postura muito dura com relação ao Hamas, já não contando da mesma maneira que contava com os Estados Unidos, se, por exemplo, a questão do Oriente Médio, que é uma questão muito, muito difícil de resolver, historicamente muito difícil de resolver, se a questão do Oriente Médio, a situação piorar. Talvez Israel não esteja contando com uma ajuda tão incisiva dos Estados Unidos, mostrando que os Estados Unidos, que Trump está mostrando que os Estados Unidos não estão com a mesma postura de antes com relação aos temas de segurança internacional. E por isso que Israel está com uma posição mais dura com relação ao Hamas. Então, isso mostra como há um cenário de instabilidade global muito grande, muito sério, muito grave, principalmente a partir da postura do grande artífice de segurança que a gente vem discutindo aqui, que são os Estados Unidos da América. Quando os Estados Unidos da América se retiram, ou pelo menos demonstram que vão ter algum tipo de retirada, mesmo que não seja total, dos temas de segurança, isso gera muita instabilidade nos grandes conflitos e nos conflitos mais localizados. Eu penso aqui, que valor poderia ter um acordo assinado com um grupo terrorista? E o Hamas, me parece, não dá sinais de enfraquecer. Aí eu lhe pergunto, tem alguma possibilidade de um acordo de paz realmente sério com esse grupo? Acho muito difícil, concordo com você, é um grupo que usa da violência o tempo todo, discute muito pouco política, discute mais como atacar o inimigo, mostra o tempo todo a sua força, é um grupo, mesmo quando devolveu os reféns, todos estavam com armas na mão, quer dizer, com uma postura muito pouco cooperativa no campo da negociação. O ideal seria um acordo assinado pela Autoridade Nacional Palestina, né? Pelo grupo que principalmente governa a Cisjordânia, que é o Fatah. Esse seria o ideal, com o apoio das grandes potências, com o apoio dos Estados Unidos. Mas aí voltamos à questão da segurança internacional. Como fazer isso se hoje, tanto a União Europeia quanto os Estados Unidos, quanto China e quanto Rússia não estão tendo a mesma postura com relação à guerra na Ucrânia? Esse é o problema. O tabuleiro da guerra da Ucrânia acaba projetando uma maior instabilidade no tabuleiro do Oriente Médio. Como esses países não estão com a mesma agenda com relação à guerra na Ucrânia, estão com uma agenda muito diferente, e aí é interessante dizer, e grave dizer, principalmente Estados Unidos e União Europeia, como pensar uma paz duradoura no Oriente Médio, mesmo que o Fatah, que é a Autoridade Nacional Palestina e Israel discutam uma paz. Mas como manter essa paz duradoura se o sistema internacional, no seu maior desenho, que hoje o emblema é a guerra na Ucrânia, entre Rússia e Ucrânia, como fazer isso se principalmente, vou repetir, Estados Unidos e União Europeia não chegaram a um acordo que seria um acordo quase que óbvio para serem membros da OTAN com relação à guerra na Ucrânia, dando maior autonomia para a China e para a Rússia. A China e a Rússia vão vetar questões no Conselho de Segurança com relação ao conflito no Oriente Médio, porque esses dois países, principalmente a Rússia, neste momento, está se sentindo com maior autonomia. Sem dúvida. Nós conversamos com o professor de Relações Internacionais, José Niemeyer, a quem eu agradeço a presença aqui, esclarecimentos no Jornal da Manhã. David, eu que agradeço, sempre um prazer falar com vocês, as perguntas facilitam mais a nossa conversa. Um abraço a vocês e o assinante da Jovem Pan.